abrir nossas Bíblias em Jonas. Jonas. Vamos colocar de pé, fazemos essa leitura? Vamos ler comigo o primeiro capítulo? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nela para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Eu vou parar com essa leitura aqui, a proporção, eu vou lendo, especialmente que é alguma inquietação na garganta. Eu gostaria que o pastor Agnaldo orasse, não só pelo compartilhar, mas que Deus lhe pedisse qualquer coisa na garganta que não viesse impedir a compartilhar a palavra do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela palavra, a tua palavra que nós temos em mãos, ó Deus. A tua palavra, ó Deus, que é o alimento, a fonte, ó Deus, de segurança, ó Deus, para com as nossas vidas. E nesta noite, ó Deus, nós rogamos que o Senhor abençoe, que o Senhor, ó Pai, faça com que, ó Deus, tenhamos guardado no nosso coração a tua palavra para não pecarmos contra o Senhor. Oramos pelo teu servo também, ó Deus, para que o Senhor o instrua, que o Senhor o utilize, ó Deus, como instrumento em tuas mãos. Que tudo aquilo, ó Deus, que venha impedir, que o Senhor esteja, ó Deus, tirando, abençoando, fortalecendo, ó Deus, e dando a graça ao teu servo, ó Deus, de compartilhar esta palavra conosco. Toma em tuas mãos, faz a tua vontade, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Jonas foi chamado para ir à cidade de Nínive, e Nínive é uma cidade, o Ninivita é um povo exatamente inimigo do povo de Deus, que sempre investia no povo de Deus, no israelita, para roubar, para destruir, para humilhar. Então, Jonas, de fato, não tinha boa simpatia para aquele povo. Era um povo inimigo, era um povo pedrador. Era um povo que invadia suas terras, era um povo que trazia, de fato, grande prejuízo para a sua terra. E quando ele recebe o chamado de Deus, é lógico que ele não estava tão disposto a atender o chamado do Senhor. E a Bíblia diz que ele se dispôs, mas para quê? Para fugir. Havíamos compartilhado aqui como um título, a missão de Deus. E quando o irmão André lia João 33, né? João 16, 3,16, e ali o título é a missão de Jesus. E de fato a missão
do Senhor está em toda a história, desde lá do ou melhor, muito antes do Gênesis. A Bíblia diz que o Senhor, antes dos tempos eternos, já havia prometido Jesus. Então ela não começou em Adão, ela começou muito antes. Mas vem o Senhor prometendo, o homem cai, Deus promete ali em Gênesis 3, da semente da mulher nasceria que esmagaria da serpente. Vem o Senhor ali em Abraão, que diz que através dele abençoaria todas as nações, e assim vem até Jesus. Então, amados, e assim foi o Senhor durante a história, mas Deus olhava para aquela nação e via realmente muita impiedade, muito pecado, muita perversidade. Mas o Senhor ainda queria dar oportunidade para a cidade de Nínive. E Deus vai a Jonas. E diz: Jonas, vai à cidade de Nínive. E a palavra de Deus diz que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E a Bíblia diz que ele vai, Jonas vai para Tarsis, desce para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem e embarcou no navio. E lá se foi. E de tal maneira que mais tarde o marinheiro descobre ele lá dormindo profundamente. Mas nessa missão de Deus, seu propósito de realizá-la, ele se utiliza do ser humano. É interessante. Deus escolheu Moisés, Deus escolheu Abraão, Deus escolhe Josué, Deus está escolhendo. A obra é de Deus, mas Ele dá o privilégio do homem participar desta obra. Mas aqui está o homem. Deus chama o homem, Deus utiliza o homem, Deus chama o homem. Mas como o texto diz, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Fugir da presença de Deus. E diz que ele foi, comprou a sua passagem, embarcou, e o texto diz, para fugir para distante de Deus. E aqui, amado, gostaria de chamar a atenção para nossas vidas. O bom que só fosse Jonas. O bom que só fosse Jonas que tentasse se esconder, tentasse camuflar a sua vida, tentasse viver uma vida, quem sabe assim, indiferente, ou sem poder dar tantas contas a Deus, e como ele diz aqui, tentasse também fugir de Deus. Mas a verdade é que não há como fugir de Deus. O Acã, foi dito para ele não, todo israelita fosse à cidade, invadisse a cidade, mas não trouxesse nada. E ele trouxe uma barra de ouro e trouxe algumas pratas lá e enterrou. Neemias e Safira venderam propriedade, lá foram com X a presença do Senhor, e lá disseram, aliás, o Espírito de Deus já havia incomodado a Pedro para perguntar para ele, vendesse por quanto? Ele disse, por tanto. E mais tarde a esposa também reafirma a mesma coisa. Fomos pensar na vida de Davi, pensando que podia esconder de Deus. E assim, sempre, o que foi que Adão fez lá no Éden? Se escondeu de Deus. Então, há
essa fragilidade no homem de se esconder de Deus, de se esconder dos propósitos de Deus, e sempre fazendo alguma coisa para fugir de Deus, ou esconder de Deus, ou como camuflar de Deus. E é pena, amados, se esse Jonas, ou esse Acã, e tantos outros não têm se manifestado muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia. Como está a nossa vida com Deus? Como é o nosso dia a dia? Como são os nossos negócios? Como são os nossos procedimentos? Como é que lidamos com as coisas que vêm a nossas mãos? Como é que lidamos, infelizmente, uma das perversidades últimas é a oferta da mídia, da internet, dos meios eletrônicos, e como tantos têm se enveredado e distorcido por caminhos perversos, caminhos tortos. A verdade, amados, que não é simplesmente Jonas, mas nós tantas vezes pensamos que fugimos de Deus, pensamos que nos escondemos de Deus, pensamos que podemos ocultar alguma coisa de Deus. Jonas pensou, mas foi para pura frustração. Pura frustração. Novamente. Mas apesar desse homem ser tão frágil, mas Deus quis contar com Jonas. Deus sabia, Jonas. Deus conhecia perfeitamente Jonas, mas Deus quis chamar Jonas. Deus queria contar com ele. Mas, como sempre, através de Jonas, e Jonas também mostra muitas vezes também o nosso retrato. Ele tentou fugir de Deus, ele foi para o porão, enquanto o navio estava lá jogado de um lado para o outro. O marinheiro, quando chega lá, dizia que ele estava dormindo profundamente. Aí pergunta para Jonas: mas Jonas, o que tu está fazendo aqui? Enquanto nós estamos aqui a ponto de morrermos, apenas sermos jogados, você dorme aí tranquilo? O que se passa contigo, Jonas? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez esse teu Deus se lembre de nós e não pereçamos. Mas dali tiveram uma ideia de lançar sorte, e essa sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. E agora começam, declara agora, por causa de quem nos sobreveio isso, qual é a ocupação, de onde vens, qual é a tua terra, de que povo tu és. Então, Jonas estava tão secado de tal maneira que ele não podia fugir. Primeiro, não podia fugir porque Deus não permitia, mas agora fugindo dos homens, e os homens agora estavam pedindo uma explicação, se ele podia explicar qual a razão de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, depois ele veio a saber que o que estava acontecendo era por sua causa. Verso 10 diz: então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença de Deus, porque ele havia dito. Os homens ficaram temerosos quando souberam que o que estava acontecendo era por causa de Jonas. Bem, irmão, quantas vezes nós culpamos facilmente as pessoas? Quantas vezes nós culpamos facilmente os outros? Como nós somos fáceis de dedurar? Como nós somos fáceis de pegar a nossa própria culpa e querer colocar na vida, no próximo? O que foi que Adão fez? O que foi que Eva fez? Bom que tivesse ficado só lá no Éden, mas infelizmente esse veneno passou a todos nós. O difícil é assumirmos a culpa. Sempre é o outro.
da campanha política, sempre eu que tenho a resposta, eu que tenho eu que tenho a solução, eu que tenho o melhor projeto. Mas sabemos muito bem a perversidade dos projetos e dos homens que muitas vezes têm se levantado na história. Podíamos perguntar quantas vezes nós reclamamos, criticamos, como estamos no contexto da igreja, quantas vezes nós criticamos um ao outro? Criticamos, às vezes, as lideranças de um modo geral, que todos nós temos as nossas limitações. Mas quantos de nós caímos em si e chamamos para nós mesmos que nós somos responsáveis? Nós somos responsáveis. A Bíblia, todos pecaram. E mais uma vez é fácil de lançar a culpa só no outro. Venho lendo um livro de Hernando de Dias Lopes, Piedade e Paixão. Ele mostra lá em um dos evangelistas no passado, a igreja orava com ele, enquanto ele pregava, tinha uma equipe orando por ele, infelizmente, a imagem da liderança não tem sido tão boa, mas nós, o que temos feito pela liderança de um modo geral? Até onde temos orado? Até onde temos levantado um pouco mais cedo e orado por você, para a igreja, por todos mais? É fácil. Os maieiros, que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia cada vez mais tornando mais tempestuoso. Realmente o problema estava ali. Enquanto não fosse solucionado o problema, não tinha como resolver. Respondeu Jonas: tomai-me agora e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas foi a causa daquela tempestade. Meu irmão, nós temos dificuldade de reconhecer os nossos pecados. Até mesmo nossos momentos de confissão são tão superficiais. A palavra de Deus aí em Coríntios diz: examine o homem a si mesmo. Nós temos muito mais facilidade de examinar o outro, mas o primeiro a ser examinado somos nós mesmos. Como é que é a nossa vida? Como está o nosso dia a dia? Como está o nosso negócio? Como está o nosso trabalho? Como está a nossa vida no lar? Como está a nossa vida devocional? Como está a nossa vida cristã? Como está a nossa vida... Com certeza, amados,
a indiferença de Jonas, a frieza de Jonas, o descaso de Jonas? Com certeza, porque bem provável que a sua comunhão com Deus não estava tão bem. Mas agora eu quero deixar o Jonas um pouco. Mas eu queria que você não deixasse você. Hoje, amanhã, depois, procurasse examinar você e colocasse diante do Senhor. Davi, quando teve aquela visão e viu aquela glória de Deus, ele viu a si mesmo. E quando se viu para si mesmo, não viu tão bonzinho assim. Mas nessa missão de Deus, Deus se utiliza do homem, apesar desse homem frágil, como nós vamos ver, o capítulo vai continuar falando. Mas há outra coisa que podemos ver nessa história de Jonas, nesse livro de Jonas, é exatamente a manifestação da glória, da majestade de Deus. A manifestação da glória, da grandeza, da majestade de Deus. Enquanto a Bíblia diz, mas Jonas se dispôs a fugir de Deus. No capítulo 1, verso 4 diz, mas Deus, o homem é de fato essa coisa frágil, essa coisa sujeito à queda, sujeito à negação, sujeito a querer fugir de Deus, sujeito às suas falhas, sujeito a ir na contramão de Deus. Mas, pela graça de Deus, na história tem o personagem principal que nada está alheio fora da grandeza da soberania de Deus. Mas Deus lançou sobre o mar um forte vento e fez-se ao mar uma grande tempestade, e o navio estava de um lado para outro a ponto de despedaçar-se. Amados, mesmo aplicado ao homem, o primeiro ponto ao homem, mas como precisamos, de fato, procurar na nossa vida, através da Bíblia, através da comunhão, termos uma visão melhor e bem mais límpida da grandeza de Deus, da manifestação da soberania de Deus. Jonas, ao pouco, talvez ele não conhecia tanto, mas foi conhecendo essa grandeza de Deus. Mas o texto diz, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se ao mar uma grande tempestade. E aquele navio que poderia aparentar tão seguro, já não estava mais seguro. Porque não estava mais nas limitações dos homens. Mas o Deus soberano, agora que estava no controle, sempre esteve, mas ali de maneira especial, estava no controle daquele navio. E os marinheiros pedem a seus deuses, rogam aos seus deuses, fazem todo o possível para tentar trazer alguma calma àquele navio, mas não conseguem, até que descobrem ou vêm conhecer a Jonas, e a razão porque Jonas estava fugindo, e o próprio Jonas diz, eu sou a causa. E ele mesmo diz, lançai-me ao mar. Mas a Bíblia diz, entretanto, os homens remavam de um lado para o outro por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se tornava cada vez mais agitado. Quando Deus está no controle, quando Deus está na direção, quando está no propósito, não adianta os homens, por mais que queiram fazer, não é como. Até que o propósito de Deus seja alcançado, e o propósito de Deus ali seja alcançado exatamente que Jonas reconhecesse realmente a besteira que ele estava fazendo, o mal que ele estava fazendo, reconhecesse o seu pecado, reconhecesse a sua rebeldia,
e se voltasse para Deus, se quebrantasse diante de Deus. E a solução que os homens tinham era simplesmente lançar o homem. E o texto diz, levantaram Jonas e lançaram ao mar. E o que aconteceu no verso 15? E cessou o mar da sua fúria. Mas desse Deus majestoso, esse Deus grandioso, que de um momento para outro fez lançar uma fúria naquele mar e não teve como, de fato, trazer solução. A solução, de fato, foi fazer exatamente o que Deus queria, que era lançar Jonas. Mas ao momento que lançaram Jonas ao mar, a Bíblia diz, aquele mar tempestuoso se tornou-se uma grande calmaria. De que tamanho é o seu Deus? De que tamanho tem sido o nosso Deus? O Deus, a princípio, de Jonas, um Deus tão pequeno que ele podia fugir dele. O Deus de Jonas, a princípio, era tão pequeno que ele podia se esconder dele. O Deus de Jonas, a princípio, era tão pequeno que ele podia ir para o lado contrário do que Deus havia mandado. Nós fazemos tanta bobagem na nossa vida, porque a nossa visão desse Deus é tão míope. Pastor, quantas frustrações nos ministérios, porque até mesmo corre o risco de aqueles que pegam este livro, mas ter uma visão tão míope da grandeza, da soberania de Deus. Nós corremos esse risco de ter uma visão tão míope de Deus, que fazemos tanta bobagem na vida, e como a semelhança de Jonas, não, eu posso fugir, eu posso esconder. Deus não está inquieto para isso, não está preocupado com isso. Mas quanta bobagem. Porque Deus não fica de braço cruzado quando o homem é ignorante ou mesmo é rebelde aos princípios de Deus, aos princípios da palavra de Deus. Lança o mar. O que acontece? Deparou o Senhor o grande peixe. O Senhor que fez o universo, o Senhor que criou todas as coisas, o Senhor que conduz todas as coisas, o Senhor que era o Senhor do vento ali, era o Senhor da tempestade, era o Senhor ali sobre o mar. Era o Senhor também sobre os peixes daquele oceano. Deus, na sua grandeza, na soberania, fala para o peixe, ó, vai ali e traga Jonas. E agora Jonas, na oração, que ele vai dizer que para ele tinha sido o fim da sua vida. Mas não tinha outra solução. E depois, quem sabe passasse algumas horas, passasse um dia, e Jonas agora, não sei nem se tem consciência, não estava, mas agora não mais no navio, mas agora na embarcação do peixe. E passar, com certeza, tinha um cálculo do tempo que ia passando e, peraí, parece que eu não morri, parece que eu ainda estou vivo aqui. E agora não tem outra coisa se não reconhecer, mas uma vez que, com certeza, quem sabe deu aqui alguns beliscões lá na nossa carne para saber se de fato era aquilo, se era real aquilo que estava passando. E ele não tem outra coisa agora se você não lembrar do seu Deus e agora orar ao seu Deus e pedir graça e misericórdia do Senhor.
Mas essa grandeza de Deus que prepara este grande peixe agora para tragar a Jonas, e agora com o propósito de cumprir o propósito de Deus. No verso 7, Deus quando de dentro de mim, disse ali a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo, quando esmorecia. Primeiro, Jonas já tinha percebido que a grande fúria do mar não foi alguma coisa, obra da natureza, mas foi o dedo de Deus. E agora, depois que vendo que alguma coisa estranha havia acontecido, de tragado a ele, e agora perceber mesmo aquela profundeza, sabia que ainda estava vivo, que podia se dirigir a seu Deus, ele se dirige. Será que precisamos chegar a situação tão caótica para reconhecermos esse Deus, para clamarmos esse Deus, para dobrarmos esse Deus? Mas a verdade é que esse grandeza é tão grande, tão extremo, que de um lado, de fato, ele pode jogar o mar de um lado para outro, pode levantar tempestade, pode... Mas, por um Deus tão precioso, tão maravilhoso, tão amoroso, que mesmo na situação, mesmo no nosso pecado, mesmo na nossa piedade, ele ainda para ouvir, ele para ainda para se escutar. E foi exatamente o que aconteceu. Ele escutou Jonas, ele ouviu Jonas. E no final da oração diz, falou o Senhor, pois ao Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Mais uma vez, amados, como precisamos de ter uma visão melhor desse Deus. E a proporção que temos a visão desse Deus, a nossa vida é refreada, a nossa vida é colocada a freio, essa vida se enche de temor e sabe que não há como, de fato, desagradar a Deus, não há como fazer algo contrário a Deus, não há como pecar contra Deus, não há como querer fazer de conta diante de Deus. Do contrário, não temos que reconhecer outra coisa, senão que Deus é Deus. Deus é Deus, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor de todas as coisas. Há muita inquietação nesse contexto, e quando vai se aproximando esse dia 28, parece que mais ainda inquietação, mas talvez se a gente pensasse novamente, temos que orar, e temos que orar sim, mas por outro lado temos que muitas vezes, às vezes, encher de inquietação, saber que realmente Deus continua com o Senhor da história. E as coisas não vão acontecer contrário à sua soberania, contrário à sua vontade. Mas precisamos ter essa visão desse Deus, que Ele pode mover o mar, Ele pode mover a tempestade, pode mover o vento, pode ordenar aos peixes, pode ordenar o que Ele quiser. E se, com certeza, tivermos cada vez mais a visão desse Deus, nós vamos nos curvar cada vez mais a esse Deus, vamos nos prostrar mais a esse Deus e vamos nos submeter mais a esse Deus. Mas, amados, o propósito de Deus é alcançar o próprio homem. Deus tinha uma missão e a missão dele será cumprida. Deus queria que fosse ali, que Jonas fosse ali a Nínive. E o Jonas procurou, de fato, desviar do caminho, do propósito de Deus, mas, de fato, quando bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os nossos planos são frustrados constantemente, os nossos, mas os de Deus jamais. Então, Jonas tenta fugir, Deus envia a tempestade, depois Jonas é jogado, Deus prepara o peixe, Jonas lá no vento, ora Deus lança o peixe, e quando Jonas é lançado aonde? Às proximidades de Nínive.
E novamente Deus aparece a Jonas e diz, vai à cidade de Nínive. Vai à cidade de Nínive. O propósito de Deus é que fosse realmente a Nínive. Nínive, uma cidade de 120 mil pessoas. São Bento do Una, todo o município, ele deve ter em torno dos, era mais ou menos 60, não sei, hoje, mas vamos colocar aí duas populações, não somente da cidade, mas de todo o município, aproximado disso, era a cidade de Nínive. Toda essa multidão, 2 vezes contada, era a população de Nínive. E era aquela nação que Deus queria que Jonas fosse até ela, que Deus queria ainda manifestar misericórdia para aquela cidade. E novamente Deus aparece Jonas e disse, Jonas, vai à cidade de Nínive, fala que ela tem 40 dias e, caso contrário, ela será subvertida. E a Bíblia diz que ele começou a pregar, e após um dia foi que ele começou a ver aquelas pessoas se quebrantando, que era exatamente aquilo que ele não queria ver. E a palavra de Deus diz que aquele povo começou a quebrantar, e essa notícia chegou aos principais, ao rei e aos demais cabeças, e a Bíblia diz que foi o mandato do rei e seus auxiliares, foi decretado que todos realmente jejuassem e clamassem a seu Deus, se vestissem de pano de saco, e até mesmo os animais fossem privados de alimentação, da bebida. E o texto diz, quem sabe se o Senhor não nos ouvirá e nos poupará. Mas a verdade é, o propósito de Deus será atingido, o propósito de Deus será alcançado. Mesmo que o homem muitas vezes se recuse a fazer ou busque meios para fugir. Mas o propósito de Deus, a missão do Senhor é concluída. Deus viu aquela cidade se quebrantando diante do Senhor. E o texto vai dizer o quê? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha, que ele disse que lhe faria, e não fez. Como é grande esse Deus. Como é grande esse Deus bendito. De um lado tem um homem frágil, rebelde, que busca se esconder de Deus, que busca não estar disposto ao propósito de Deus, mas sempre insistindo em fazer a sua vontade ou as suas decisões. Mas no meio da história está Deus. No meio da história está aquele que sempre esteve desde o princípio. Lá interviu na viagem de Jonas, interviu lá no mar, interviu no navio, interviu todos os meios, e ali Jonas foi jogado, tragado pelo peixe, levado exatamente onde o Senhor Deus havia disse que ele deveria estar. Mais uma vez, o Salmo 33, o Salmo 139. Como é que pode o homem fugir de Deus? Como é que pode o homem fugir da presença de Deus? Aí vem exatamente, se sobre o céu, lá estás. Se desce ao mais profundo do abismo, também lá estás. Exatamente onde Jonas desceu, lá estava Deus. Eu digo para você, onde você estiver, está Deus. Está bem atento que a sua vida, o seu proceder, as suas atitudes, seja para o bem ou seja mal, seja para a glória de Deus ou para envergonhar a Deus. Deus está lá. E é muito bom termos essa consciência, dessa grandeza de Deus, dessa soberania, dessa majestade de Deus. Um Deus tão tremendo, tão grande, que domina todo o universo, controla todos os universos. Mas um Deus também cheio de graça, de amor, de misericórdia. O texto que foi lido há pouco, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Deus, a missão de Deus é enviando o seu Filho.
Deus enviando Jonas ali a Nínive, e Deus continua enviando. Essa é a graça de Deus, apesar de nós, pecadores, frágeis. Mas Deus não somente nos alcança, mas Deus também quer nos utilizar, nos usar. Deus queria que Jonas se colocasse ali um instrumento tão somente dócil às mãos de Deus. Jesus falando em João 4, quando os discípulos foram à cidade comprar mantimento, e daqui a pouco tem o diálogo com a samaritana, e daqui a pouco os discípulos vão chegando e dizem: mestre, come. E ele diz: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E ele diz: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Em alguns momentos eu já tenho pedido a Deus: Senhor, dá-me desta comida. Senhor, dá-me o privilégio de comer desta comida. Como nós precisamos desejar e não mais desejar, pedir graça de Deus para fazer a vontade de Deus. E era exatamente isso que Deus queria que Jonas fizesse. E é Deus que quer exatamente isso. Deus quer que eu e você façam. Participar da comida de Jesus. E a comida de Jesus era tão somente fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Nós estamos aqui, amado, não é para nós fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Mas muitas vezes nós esquecemos do verdadeiro propósito de Deus para a nossa vida. Mas graças a Deus, o amor de Deus abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. Deus foi até aquele homem, tirou lá do segundo navio e colocou exatamente diante da cidade onde o Senhor. Deus é cheio de misericórdia. A misericórdia do Senhor é causa e não sermos consumidos. Amado, precisamos lembrar cada dia que cada sol que brilha, cada dia que o sol brilha, é a manifestação da misericórdia de Deus, é a manifestação da graça de Deus. E diante dessa manifestação do amor, da graça, da misericórdia de Deus, nós não temos outra coisa se não nos curvar diante dele, se não nos prostrar diante de Deus e pedir graça do Senhor e nos render aos seus pés, para fazer não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Mais uma vez, Deus nos ajude a ver a nós mesmos. E vermos diante de Deus como somos frágeis, quantas vezes fugimos de Deus, quando fugimos do propósito de Deus. Mas, por outro lado, é esse Deus tão tremendo, tão gracioso, que está ali para nos disciplinar, mas também para, apesar de nós, nos usar. Mas é um Deus que também está pronto para estender a sua mão cheia de graça e misericórdia. Foi lá, foi isso que manifestou na vida de Jonas, mas manifestou naquela cidade de 120 mil pessoas, livrando aquela cidade de uma destruição. Essa é a graça de Deus, essa é a manifestação de Deus, que tornou estendido a cada dia para mim e para você. E mais uma vez, que nós busquemos nos render a esse Deus tão maravilhoso, tão bondoso, e a semelhança de Jesus. Senhor, eu quero comer também da tua comida. Me ajuda, me orienta, eu quero também participar deste pão. E o pão de Jesus, mais apetitoso naquele momento, era fazer a vontade de Deus. E não só foi Jesus, nós também fomos colocados aqui para buscar não a nossa vontade, mas a vontade soberana de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus está somente em Jesus. E somente olhando para Jesus é que nós vamos ver essa vontade. Vamos ver as nossas limitações, mas em Cristo podemos fazer algo que de fato glorifique a Deus e o exalte para todo sempre. Deus abençoe.